Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre autocobrança. Em meio a esse contexto que a gente está vivendo, eu observo que esse é um tema que também é muito pertinente, é algo que vem aflorando ainda mais nas pessoas, é algo que muitas pessoas já vinham sofrendo, né, antes mesmo da pandemia, e hoje em dia, em meio a esse contexto que a gente está vivendo, isso vem se exacerbando, vem se exagerando, vem trazendo mais sofrimento para as pessoas. Na verdade, todos os temas que eu trago para vocês, e até mesmo a criação desse canal, ele surgiu a partir desse contexto da pandemia, para a gente refletir sobre esse sofrimento, sobre a saúde mental dos indivíduos. Então, a ansiedade, a compulsão alimentar, que são os vídeos que eu já venho trazendo para vocês, eles também estão bem interligados à autocobrança. Por quê? Pessoas ansiosas, como vocês já viram nos vídeos anteriores, são pessoas que têm uma carga de preocupação excessiva. Então, é o medo, é uma preocupação com algo que vai vir. Então, são pessoas que se cobram bastante. Como existe esse medo muito recorrente, muito exacerbado sobre o futuro, então, na cabeça da pessoa ansiosa, ela tem que se planejar, ela tem que fazer tudo direitinho para que se evite algo de errado lá na frente. Só que, como vocês devem saber, nem tudo a gente tem controle, né? E aí isso gera uma frustração, e aí entra a questão da alimentação. Então, como aquilo que foi planejado, aquela meta que a pessoa colocou não foi cumprida, ou então foi cumprida, mas não foi da forma como a pessoa desejou, ela às vezes acaba indo para a comida, como uma estratégia compensatória sobre aquela frustração, sobre aquele medo, aquilo que não deu certo. E aí entra a questão da autocobrança. A autocobrança, a pessoa se exige demais. Pessoas que se cobram bastante, têm essa autoexigência de forma muito excessiva, elas tendem, às vezes, a se compararem aos outros, né? Então, o meio também que a gente vive, né? A sociedade que a gente vive, ela prega muito isso, né? Então, hoje em dia, com o volume de informações, então fica mais fácil o acesso a muitos conteúdos, a você acompanhar muito a vida do outro, e isso às vezes gera esse padrão de comportamento, né, de você observar a vida do outro e às vezes você se comparar. Ou então às vezes até as pessoas que estão ao seu redor, elas exigem de você um padrão. Então, por exemplo, 30 anos a pessoa tem que estar casada, tem que ter a sua independência financeira, tem que ter filhos. E aí, boa parte dos jovens, né, a gente observa que quando chega essa idade, ou quando está perto de chegar essa idade, existe uma crise existencial muito grande. Por quê? Porque exige, o contexto que essa pessoa vive, traz essa carga, né, de exigência, né? Então, poxa, eu cheguei a essa idade e aí não consegui nem metade do que o que o meio, né, exige. E aí eu quero trazer para vocês a reflexão. Aquilo que você, né, se exige demais, que você se cobra demais, isso é realmente um desejo seu? Ou então um desejo do outro, né, das pessoas que estão próximas a você? Ou então é algo que você observa dos outros, né, nas redes sociais? Então você tende a se comparar demais, e aí entra também uma grande questão. Geralmente pessoas que se autocobram bastante, né, se exigem bastante, existe uma questão muito interligada à autoestima. Então às vezes a pessoa tem essa autoestima um pouco baixa, né, então isso tende a se aflorar essa comparação. Como se compara-se bastante, tende-se a aumentar esse grau de exigência, aumenta também a ansiedade, e algumas pessoas às vezes recorrem à comida para ser uma estratégia compensatória. Não estou dizendo que isso seja uma via de regra, tá bom, gente? Aqui na verdade amarrando um pouquinho o contexto de todos os vídeos que eu venho trazendo, da ansiedade, da compulsão alimentar e hoje da autocobrança. E aí eu faço essa pergunta para vocês: se auto-questione, isso que eu quero, né? E essa meta, esse desejo que eu quero, realmente é algo que eu desejo, ou é algo que eu estou vendo do outro, ou que os outros me exigem, né? Os outros me cobram. E em meio a tudo isso, né, a pessoa que se auto-cobra bastante, ela tende a se olhar, né, de forma muito negativa. Então, pare e pense um pouquinho aí, tudo que você já conquistou,
por exemplo, há 5 anos, né? Faça um apanhado, né? E reflita aí sobre os seus últimos 5 anos, tudo aquilo que você já conquistou. Então, como a pessoa às vezes tem essa lente, né, tão negativa, ela tende a não colocar esse olhar, né, sobre as suas conquistas. E a gente vem observando que, em meio a esse contexto que a gente está vivendo, que pede da gente, na verdade tem pedido da gente uma transformação de uma forma muito radical. Então, transformação em todos os sentidos, né? A sua liberdade, ela está agora restrita, o seu contexto de trabalho vem se modificando, as suas relações familiares, as suas relações interpessoais, né, com as outras pessoas, ela vem se transformando. Então, em meio a tudo isso, a pessoa tende a se autocobrar bastante. E o que é que a gente observa de pessoas que se cobram excessivamente, né? São pessoas que têm um padrão, né, de pensamento muito inflexível, muito rígido. Daí, né, tá bem interligado à ansiedade, que pessoas ansiosas, elas têm um padrão de pensamento muito rígido. E aí a gente observa que vem muitos pensamentos às vezes negativos, e é como se fosse um martelo que ficasse ali toda hora pedindo, né, cobrando algo daquela pessoa. Então, em meio a tudo isso, eu queria trazer algumas reflexões para vocês. Para você que talvez seja muito autoexigente consigo mesmo, né? Por quê? Porque a autoexigência, ela vai exigir de você uma energia muito grande. Então, você se cobrar, você se colocar sempre como o melhor, isso vai sugar muito da sua energia. E em meio a esse contexto aí que vai pedir de você mais ainda a sua energia. Aí eu queria fazer algumas reflexões para vocês. O que é que dentro do seu contexto, dentro da sua vida, você não se permite falhar? Ah, Gleice, são questões do meu trabalho, são questões do meu relacionamento, são questões voltadas à minha maternidade, então eu não permito me falhar, ou então aquela meta que você coloca para aquele dia, então você tem que cumprir. A reflexão que eu quero trazer para vocês, que em meio a tudo isso que a gente está vivendo, existe, né, muitas lives, são pessoas nas redes sociais publicando que já assistiu, já fez um monte de curso, e aí às vezes você vem do outro, o outro já está fazendo isso, isso e aquilo, e eu, enfim, tô aqui parado, né, tô amarrado, então eu consigo fazer, mas eu não finalizo. Então a gente tem que respeitar os nossos limites, esse olhar com mais generosidade para nós mesmos, respeitando os nossos limites, e até mesmo para que a gente consiga alcançar uma meta, progredir frente a alguma coisa que a gente deseja tanto, a gente precisa de criatividade. E criatividade, gente, está interligada totalmente com o nosso descanso, né? Eu diria assim, descanso mental. Então, uma mente que é muito barulhenta, né, muito cheia de pensamentos, o processo criativo dela fica muito restrito. Quando a gente se dá esse tempo para nossa mente, tudo tende, né, a ser mais leve. E até mesmo essa questão da criatividade, ela vai se aflorar ainda mais. E isso fica, esse recado, não somente para agora, para esse contexto que a gente está vivendo, mas também para depois, né, dessa pandemia. Eu vejo que a gente tende a sair de uma forma mais positiva, mais humana, frente a tudo isso que a gente está vivenciando. Gente, um abraço e até o nosso próximo vídeo.